Olá, irmãos queridos, que bom a gente poder estar juntos mais uma vez no nosso podcast Partilha entre Irmãos. Bom, partilha quer dizer que é ping-pong, é aqui e aí também. Então a gente espera pela sua reação. Se você gostar da nossa partilha, da nossa conversa, dá um joinha, manda uma mensagem para a gente, divide, compartilha com mais gente essa experiência e aí a internet vai entendendo que o negócio é legal e vai oferecer para outras pessoas. É uma maneira também da gente tentar chegar um pouquinho mais longe, partilhando a palavra de Deus, que pode fazer a diferença para o coração da gente. A gente ouve tantas palavras que deixam o coração da gente apertado. A palavra de Deus acende coisas boas na nossa alma. Então, vamos dividir isso com mais gente. A gente conta com você. Laura Beatriz, minha irmã, tudo beleza? Vivendo na celebração dos 50 anos do Bom Pastor, da comunidade Bom Pastor e do Bom Pastor que tem 2025, né? Pois é. Estamos ainda nas comemorações, nas festas. E como a gente prometeu na semana passada, a gente continua falando sobre o Bom Pastor. Mas agora a gente não vai falar sobre a comunidade Bom Pastor. A gente vai falar sobre Jesus, o Bom Pastor das nossas almas, que um dia se chamou com esse nome. É isso que ele quer ser para a gente, nosso bom pastor. Então, acho que seria muito legal, Laura, a gente compartilhar com os irmãos aquele trechinho do Evangelho de São João em que Jesus diz isso para a gente. E, de algum modo, recordando essas palavras do Senhor, a gente poder também, quem sabe, renovar o nosso relacionamento, a nossa amizade, a nossa comunhão com ele. Então, convido você e os irmãos que estão com a gente abrir as nossas Bíblias, se puder, né? Pelo amor de Deus, se estiver dirigindo o carro, não abre não. Mas se a gente puder abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São João, capítulo 10, o trechinho que fala sobre o bom pastor. Vamos nós? A gente vai começar do 1, né, Padre Antônio? Pois é. Olha, vamos começar até antes disso, né? Enquanto os irmãos vão abrindo as suas Bíblias, a primeira coisa que eu acho que é legal da gente imaginar a respeito do Evangelho de João. O Evangelho de São João, ele tem algumas passagens em que Jesus fala pra gente sobre como ele pensa o nosso relacionamento com ele. E o relacionamento dele com a gente, né? Não chegam a ser parábolas como a gente encontra nos outros evangelhos, em que Jesus conta histórias, mas ele utiliza imagens. Então, nesse sentido, são parábolas, porque são imagens que as pessoas do tempo, há 2000 anos atrás, certamente teriam facilidade em ter diante dos olhos, na sua cuca, na sua imaginação, e imagens com as quais Jesus fala como ele pensa a nossa vida com ele. No Evangelho de João, tem duas que me chamam mais a atenção, que eu acho que logo a gente lembra. Primeiro, Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. É uma imagem, portanto, vamos usar essa expressão, é uma parábola, com a qual Jesus diz, olhem, é assim que eu vejo vocês e eu. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Existe uma seiva, existe uma vitalidade que jorra de mim a vocês. Algo íntimo, algo interior, algo profundo. Uma mesma vida, um mesmo alimento que alcança vocês e que traz a vocês um vigor e que faz vocês verdejarem até o ponto de darem frutos. E aí Jesus explica essa imagem e diz coisas lindas sobre como ele pensa a nossa história com ele. Outra imagem é essa que a gente vai partilhar hoje. Eu sou o bom pastor. É assim que Jesus vê o relacionamento dele com a gente. O que ele quer ser na nossa vida e o que ele espera que a gente seja nas mãos dele. Eu sou o bom pastor. E ainda nessa imagem há um outro detalhe que a gente vai ver logo, logo. Jesus diz uma outra coisa. Laura, eu acho isso muito, muito, muito especial, porque o modo como a gente vê
o nosso relacionamento com as pessoas que a gente ama, o modo como a gente vê o lugar da gente na vida delas, diz muito da intensidade que isso tem para o nosso coração. Exemplo, imagina que eu peça a uma mãe que conte para mim como ela vê a sua história, o seu relacionamento com o seu filho ou a sua filha. Eu tenho certeza que vai sair tanta coisa linda, tanta coisa intensa. Talvez essa mãe, por exemplo, lembre do dia em que ela soube que estava grávida. Talvez ela lembre do que ela sentia quando o neném estava no ventre dela. Talvez ela lembre do dia do parto, de como foi quando ela levou o neném para dentro de casa. Talvez ela lembre, eu tenho certeza que ela vai dizer o quanto a vida dela mudou desde o dia em que na vida dela chegou aquela figurinha, o seu filho, a sua filha. Eu tenho certeza que essa mãe vai lembrar dos dias em que ela passou por sacrifícios pelo filho ou pela filha, as noites que não foram dormidas, os dias em que ela teve medo de que acontecesse. Eu sei lá, mas olha, eu tenho certeza que se uma mãe começar a contar como é o relacionamento do seu filho com ela e dela, de modo especial, com o seu filho ou a sua filha, a gente vai ouvir coisas muito, muito especiais. Porque esse relacionamento é intenso demais. E geralmente mães e pais, né, podem dizer desse relacionamento coisas que talvez os filhos sequer imaginem. Porque quando os filhos chegaram, o papai e a mamãe, na cabeça dos filhos, estava lá prontinho para recebê-lo, né? Ou para recebê-la. Pronto, cheguei. Né? E pronto, eles estavam lá esperando por mim. E a gente sabe que não é bem assim que a banda toca. Né? Talvez os filhos, falando do relacionamento, digam, ai, minha mãe é muito chata. Ai, meu pai. Mas os pais, eles veem de outro jeito. Eles veem de outro jeito, porque eles viveram desde o início, tudo isso de outro jeito. Sabe, se a gente fosse falar do nosso relacionamento com Jesus, talvez a gente até dissesse coisas bonitas. Mas eu tenho certeza que o jeito como ele viveu desde o início essa nossa história com ele, a história dele com a gente, é ainda muito, muito mais bonita, muito mais intensa, muito mais profunda. Ele entrou nessa história, como a gente diria hoje, de cabeça. A gente entra na nossa história com ele, às vezes, tão... superficial. Né, reticente. A gente confia, mas não confia tanto. A gente ama, mas não... Né? Não, Jesus não. Desde o início. Foi tudo ou nada, e foi tudo, né? Então, quando eu leio esse trechinho de João 10, eu estou lendo o que Jesus tem para dizer sobre o nosso relacionamento com ele, a nossa história, a nossa vida com ele, mas sob a perspectiva dele, sob o olhar dele, sob o olhar de alguém que deu tudo. Então, sob esse olhar, vejamos o que ele disse. Olha, eu gosto de dividir esse negócio, João 10, de 1 até 6, porque aí a gente primeiro tem o primeiro contato com a parábola ou com a imagem do bom pastor. E depois a gente tem a explicação que Jesus dá, porque Jesus falou essas coisas e os discípulos, para variar, não entenderam. Exatamente do jeito da gente. Que nem nós. Né? A gente também não entende. E às vezes nossos pais também nos disseram coisas e foram para a gente algo que a gente só vai entender tão depois, muito né? Depois. Tão depois. Então, você que acha, esses discípulos de Jesus não tinham jeito, mas como eram devagar, né? Só eles. Pois é, né? Tá bom, né? Então, João 10, de 1 a 6. Vamos ler primeiro tudo assim, para a gente pegar a imagem inteira. E depois vamos pontuar alguma coisa a respeito dela e depois vamos para a explicação de Jesus. Né? Então, vamos lá. João 10, a partir do versículo 1. Assim falou o Senhor Jesus. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador.
Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Então, Laura, olha, algumas coisas aqui me chamam a atenção, né? Bom, Jesus apresenta algumas figuras aqui nessa imagem. As mais importantes que eu reconheço são as duas primeiras, que são quase que similares, ladrão e salteador. Depois ele fala do pastor das ovelhas. Uhum. Bom, ele toca rapidamente no porteiro, mas depois ele fala das ovelhas do pastor. Uhum. Então, me aparecem assim, em primeiro lugar, as figuras: ladrão e salteador, pastor das ovelhas e ovelhas do pastor. Primeiro, Jesus diz que existem pessoas, o ladrão e o salteador, que entram no aprisco das ovelhas por outra parte que não é a porta. E aí o que eu entendo é que o ladrão e o salteador, eles invadem o aprisco. O pastor entra no aprisco e está à vontade no aprisco. Ele entra no aprisco, inclusive de maneira serena, suave, porque ele sabe que um aprisco de ovelhas é um lugar cheio de animaizinhos bastante assustados. Então, ele entra devagar. Mas o ladrão e o salteador invadem o aprisco, entram no aprisco por um lugar inapropriado, de um jeito inapropriado. Bom, Jesus, obviamente, não está falando de ovelhas, de pecuária, Jesus está falando de gente. Então, primeira coisa importante é o bom pastor das nossas almas, o único que é capaz de entrar no aprisco e manter nele a serenidade, é o próprio Jesus. Outras coisas não pastoreiam a minha alma. Outras coisas não trazem serenidade para a minha alma. Outras coisas acabam trazendo angústia, trazendo medo. E essas coisas normalmente agem invadindo. O pastor não invade, o ladrão e o salteador invadem. Então, primeira coisa que me chama a atenção, eu preciso estar vigilante e percebendo o que invade a minha vida, o que chegou invadindo a minha vida, o que chegou invadindo o meu interior, o que chegou invadindo a minha casa, o aprisco, porque essa não é a maneira de agir do pastor. O pastor não invade, ele entra pela porta. E ele entra de maneira serena. O ladrão e o salteador invadem, eles entram pelo lugar errado e do jeito errado. Eles pulam, eles caem lá dentro e acabam gerando alvoroço. Então, uma ovelha do bom pastor, ela percebe, ela discerne, quando há uma invasão, é preciso, isso não é a maneira do meu bom pastor Jesus agir. Hoje, a gente usa até uma expressão, talvez você já tenha ouvido, acho que todo mundo já ouviu, pensamentos invasivos. Uhum. Quando eu perceber que há pensamentos invasivos, é preciso então que eu discirna, olha, eu não devo dar espaço, eu não devo dar vazão, eu não devo permitir que cresçam dentro de mim os pensamentos invasivos. Eles estão chegando de um jeito que não é legal. Não é dessa maneira que o bom pastor entra na minha mente, no meu coração. Depois, coisas ou pessoas que invadem o nosso espaço.
Será que é por aí? Será que eu devo permitir que essa pessoa que chegou invadindo continue tomando mais espaços? Será que eu devo permitir que essa situação que de repente invadiu a minha vida continue tomando espaços? Então, atenção, né? Invasão, sentir-se invadido, isso pode ser um sinalzinho de alerta para algo que não vem do bom pastor. O bom pastor não invade, não atropela, ele entra pelo lugar certo e no ritmo, do jeito certo. Se há uma invasão, é preciso que a gente esteja atento, porque pode ser algo da parte daquele que é ladrão e salteador. Então, assim, no segundo versículo, né, Jesus já nos faz um alerta, e ao mesmo tempo que ele fala algo tão forte e doce ao mesmo tempo, eu sou o bom pastor, mas nos alertando que, junto com esse bom pastor, ou quer dizer, junto que eu quero dizer assim, além do bom pastor, tem também alguém que não é o bom pastor, e é, assim, interessante quando ele fala o bom pastor, porque ele poderia simplesmente dizer o pastor, né, Padre Antônio? Sim. Já nos faz assim pensar, bom, então se ele é o bom pastor, existe um mau pastor, né? Algo ou alguém que não está preocupado com a minha vida, querendo o meu bem, mas há algo que está querendo me invadir, me roubar, né? Sim. Portanto, eu devo também saber ser vigilante. Jesus vai repetir isso logo depois, né? Esse apelo à vigilância, né? Agora, Laura, o ladrão e o salteador, ok. O pastor, as portas do aprisco são abertas para ele entrar, ele entra pela porta, e aí o pastor começa dizendo, olha, Jesus começa dizendo, as ovelhas ouvem a voz do pastor. O pastor chama as ovelhas pelo nome. O pastor as conduz à pastagem. As ovelhas conhecem a sua voz. E o seguem. A impressão que eu tenho é que muito do relacionamento do pastor com as ovelhas passa pela voz. Jesus está falando do relacionamento dele com a gente. Como o senhor falou no início, como uma mãe com um bebê, né? Exato. No começo, praticamente todo o relacionamento do bebê com a mãe passa por meio da voz, né? O neném ainda não tem tanta clareza de distinção, né? Jesus diz, elas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha voz. Ele está falando dele e da gente. Eu as chamo. Portanto, o relacionamento do bom pastor com suas ovelhas passa muito pela voz. As ovelhas precisam aprender a reconhecer a sua voz. O pastor, quando quer que as ovelhas se movam, ele chama as ovelhas. Tudo passa pela voz. Estava conversando com você ainda há pouquinho que até pouco tempo atrás, quando eu lia essa passagem, existem algumas coisas que a gente imagina que são óbvias, né? Então, a voz quer dizer a palavra do bom pastor. Pronto. Então, as ovelhas conhecem a minha palavra, eu falo com as minhas ovelhas, ou, portanto, a minha palavra dá a direção para as ovelhas, e ok. Mas eu fui percebendo nessas últimas semanas que não é só a palavra, é a voz. E tem uma diferençazinha. Lembre que há 2000 anos atrás não havia maneiras de reproduzir a voz de uma pessoa. Hoje a gente grava. Né? A gente grava a voz de alguém, depois se eu quiser ouvir a voz de uma pessoa que não está ao meu lado, ou que já morreu, eu posso fazer isso. Mas há 2000 anos atrás, não. Eu só seria capaz de ouvir uma pessoa, ouvir a voz de uma pessoa, se eu estivesse próximo dela. E eu poderia, estando próximo, aprender a reconhecer a voz de alguém, e a voz dessa pessoa só poderia ser referência para mim se eu a escutasse estando perto de mim. A palavra de uma pessoa eu posso conhecer
Sim. Mesmo que ela esteja longe. Se ela, por exemplo, escrever uma carta para mim, e isso já era possível há 2000 anos atrás. Ou se uma pessoa escreve um livro e endereça esse livro para mim, né? Faz uma dedicatória para mim. Bom, eu estou conhecendo a palavra da pessoa, mesmo que eu não conheça a sua voz. Mas Jesus não disse: as minhas ovelhas conhecem a minha palavra. Ele disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, é um pouquinho eu tenho mais, que estar próximo, né, para ouvir. Né? A palavra só não significa uma interação. Eu posso ler a carta de alguém e ok. Mas quando o pastor chama as ovelhas, quando ele faz barulho com a voz, é para reuni-las. É para que elas se mexam e vão na direção dele. As ovelhas precisam, de um jeitinho que, né, chega lá no cérebrozinho delas, elas precisam aos pouquinhos discernir a voz do pastor, discernir de tal maneira que elas distingam entre a do pastor, que elas vão obedecer, e a dos estranhos, que elas vão rejeitar. Então, voz tem a ver com palavra, sim, mas tem a ver com uma palavra que eu ouço quando eu estou perto. Uma palavra que, quando eu ouvir, vai mexer comigo, vai me colocar em movimento, vai me fazer seguir o meu bom pastor para que ele me conduza ao alimento, às pastagens. Então, Jesus está falando do nosso relacionamento com ele. Relacionamento tem a ver com interação. Relacionamento é mais do que meramente talvez um sentimento que eu possa ter, por exemplo, recebendo uma carta de uma pessoa. Ai, me senti tão bem lendo essa carta, vendo a palavra que essa pessoa escreveu para mim. Não, relacionamento é mais. Quando o pastor fala, as ovelhas se movem. Elas começam a buscá-lo, a encontrar onde ele está, porque elas sabem que ele vai conduzi-las para algum lugar. Relacionamento é mais do que apenas um sentimento de carinho que pode brotar, inclusive, no coração de alguém que está distante daquele que escreveu, alguém que está com saudade, mas que já não pode mais se relacionar com o outro, está longe. Jesus não quer apenas o nosso sentimento, porque eu posso ter sentimentos por alguém que está distante, com quem eu não me relaciono mais, inclusive alguém que já partiu, já faleceu. Jesus quer mais do que o nosso sentimento. Jesus quer um relacionamento com a gente. Relacionamento é algo que eu só posso ter com alguém que está perto. Sim. Com quem eu vou interagir. Alguém que vai dizer algo e eu vou dizer, é isso aí. Ou então, não concordo. Ou então, peraí que eu estou chegando. Sei lá. Né? Jesus quer o nosso relacionamento com ele. Jesus pode ter ainda de muitos cristãos o sentimento, mas não mais o relacionamento. O sentimento eu posso ter com ele, mesmo que eu não mais o busque, mesmo que eu não responda mais dizendo, Senhor, estou indo aí, porque o Senhor me chamou, porque eu ouvi a sua voz. Vou te dar um exemplo que eu acho que todo mundo entende, foi o exemplo que o Senhor me deu para eu entender a diferença entre sentimento e relacionamento. A gente ouve histórias de muitas pessoas casadas, e às vezes casadas há muito tempo, mas cujo casamento, infelizmente, já não é bom. E eu já ouvi muitas pessoas, de modo especial mulheres, dizerem, padre, eu amo o meu marido, eu quero cuidar dele, mas o nosso casamento já não vai bem, então ele já não se importa. Eu já não tenho mais um relacionamento com o meu marido, apesar de ainda amá-lo. A gente já não dorme no mesmo quarto, a gente já quase não conversa porque ele não quer. Sabe, eu acho que todo mundo já ouviu um pouco alguma história assim. E a mulher diz, eu amo a ele, mas nós não nos relacionamos mais. Ainda existe um sentimento, mas o relacionamento, que é aquilo que de fato ela desejava ter, o marido nega a ela, ou vice-versa, né? Jesus não quer isso entre ele e a gente. Jesus não quer sentimentos que negam um relacionamento. Jesus quer um relacionamento vivo. Ele quer chamar pela gente e que a gente corra até a presença dele.
Ele quer chamar pela gente para nos alimentar. Ele quer que a gente seja capaz de reconhecer a voz dele e sentir com paz que ele está perto. O meu bom pastor está aqui cuidando de mim. Por isso, então, que ele alertou sobre a figura do ladrão e do salteador, porque o ladrão e o salteador pode atrapalhar esse relacionamento. Impedir, confundir, enfim, atrapalhar esse relacionamento. Roubar a ovelha do seu pastor, né? Então, é um relacionamento. Como é que está o meu relacionamento com Jesus hoje? Eu o ouvi hoje? Eu o ouvi chamando o meu nome? Eu fiz algo porque ele me chamou? Eu fui até ele? Eu quis a companhia, a presença dele? Eu descobri a presença dele do meu lado no momento difícil, cuidando de mim? É um relacionamento, não é só um sentimento. É totalmente diferente. É muito mais, né? E Jesus diz, olha, o bom pastor chama as ovelhas para alimentá-las, para fazer bem a elas, para torná-las fortes, né? Ele conduz as ovelhas e vai adiante delas. Existem maneiras diferentes de pastorear ovelhas. Eu descobri que no Oriente Médio, normalmente, que é a terra de Jesus, né, normalmente os pastores vão à frente das ovelhas. Na Europa, por exemplo, já naquele tempo, no Ocidente, os pastores vão no meio das ovelhas, tangendo as ovelhas, ou seja, com uma vara ou com uma vara bem longa, e eles vão bater. Não é desse jeito que Jesus faz, tá? Ele vai à frente mostrando o caminho, ele é o caminho. E de alguma maneira Jesus nos mostra que todo mundo pode ser um pouquinho de um jeito ou de outro na vida de outras pessoas, né? Ele foi à nossa frente, ou seja, ele não nos mostrou nenhum caminho que ele próprio não tivesse desbravado primeiro, mesmo quando esse caminho passou pela cruz. Jesus não diz para nós, tome sua cruz cada dia, como se fosse algo nosso. Não, primeiro ele fez isso. Então, Jesus vai na frente, Jesus mostra o caminho indo à frente. Jesus não tange a gente com uma vara, né? Mas, de alguma maneira, Jesus está dizendo, olha, você precisa fazer de um desses dois jeitos também, né? Ou você vai à frente das pessoas, desbravando caminhos para que elas sigam você, para que elas entendam que você está indo à frente, você está se arriscando por elas antes de esperar algo delas. Ou então você vai passar a sua vida achando que você tem que tanger as pessoas ao seu lado, como se elas só pudessem ir para frente se você desse uns tabefezinhos nelas, sabe? Porque no fundo, acho que todos nós entendemos isso, nós também temos uma tarefa na vida de outras pessoas de cuidar. Então, de alguma maneira, a gente também é chamado a aprender com o bom pastor o modo como a gente vai estar na vida das pessoas. Eu posso estar na vida das pessoas indo à frente, ou seja, movendo as pessoas à medida em que elas olham para mim e veem, não, mas essa pessoa está se dando também, essa pessoa está se arriscando, está investindo na nossa vida também. Ou eu posso andar no meio das pessoas batendo nelas, né? Achando que elas vão para frente só à base de pancada, né? Então, no fundo, eu preciso também decidir como é que eu quero cuidar das pessoas que Deus me deu, de um jeito ou de outro. Do jeito Jesus ou do jeito ladrão salteador. Sei lá, dando tabefe, né? Enfim, né? Então, o bom pastor vai adiante das ovelhas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. De novo, a voz, né? Aí, no versículo 5, outro alerta. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Laura, as ovelhas precisam saber fugir dos maus pastores, do ladrão, do salteador, fugir. Parece que às vezes a gente não só não foge, como a gente se joga nos braços dos maus pastores, né? Que necessariamente não são pessoas, podem ser pensamentos intrusivos, podem ser coisas que eu imagino que vão acalmar e apacentar o meu coração, quando na verdade só vão me fazer mal. Mas as ovelhas precisam
fugir daquilo que é estranho ao bom pastor? Será que eu tenho sabido fugir daquilo que me atrai, mas que não tem o poder de apacentar o meu coração? Ou será que aquilo que me atrai, porque os maus pastores, de alguma maneira, eles também vão tentar atrair as ovelhas, né? Será que aquilo que me atrai, eu me jogo nos braços disso e quando vou ver, fui roubado das mãos do bom pastor? Perdi o meu relacionamento com o meu bom pastor. Eu preciso saber fugir. É interessante porque na cabeça de muita gente fugir é um verbo feio, né? Uhum. Fugir pode parecer covardia. Não tem momentos da nossa vida em que para vencer a gente tem que saber fugir. Não dar ouvidos àquilo que não é bom pastor para a gente. Né? Porque senão o que não é bom pastor vai, né, envolver a minha mente, o meu coração e vai me arrancar das mãos dele. E essa palavra fugir é muito forte, né, Padre Antônio? Poderia ter qualquer outra, mas fugir implica numa ação bem concreta, né? Numa ação, é um verbo de ação, implica no movimento. Eu não posso fugir e continuar no mesmo lugar. E fugir significa que há perigo. Sim. E Jesus usa a palavra fugir. Não sou eu que estou dizendo, eu tenho que fugir disso. Não, ele diz. Ele usa, né? Se você é minha ovelha, fuja dos estranhos. Fuja das vozes que poderiam confundir a sua mente. Fuja das vozes que gritam competindo com a minha voz na sua vida. Laura, existem coisas que a gente não percebe como perigo, mas que outras pessoas mais experientes percebem. Jesus aqui percebe perigos que a gente às vezes não nota. Como um pai ou uma mãe às vezes fazem com o filho. Meu filho sai, desce, isso é uma furada. Não vou deixar que você vá até... Não, eles veem um perigo que a gente não vê, mas eles sabem. Então Jesus está vendo aqui um perigo muito grande, por isso ele está dizendo fuja. Fuja dos estranhos que se intrometem entre eu e você. Fuja daquilo que não permite que você escute a minha voz. Fuja daquilo que se confunde com a minha voz e que quer apacentar você. Não deixe, fuja. Ou seja, Jesus está vendo perigos que sem ele a gente nem sequer nota. Mas a ovelha, depois que cai nas mãos do ladrão, do salteador, o salteador e o ladrão não pegam a ovelha para cuidar dela, mas para matá-la, né? Então, Jesus sabe do perigo. Jesus não brinca com a gente. Né? Quando Jesus diz fuja, ele não está brincando. Né? Então, a gente tem que estar atento a essas coisas todas. Né? Enfim, a partir do versículo 7, porque os discípulos, para variar, não estavam entendendo nada, Jesus começa a explicar. E aqui ele introduz uma outra imagem. Uma outra imagem, né? Então, na verdade, aqui são duas imagens que Jesus usa para falar de si próprio e do relacionamento dele com a gente. Né? Então, no versículo 7, Jesus tornou, né, a dizer-lhes, ou seja, começou a explicar. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. Então, dando uma paradinha aqui, porque depois ele volta para a imagem do pastor. Mas ele abriu, ele está usando imagens, então ele tá trabalhando com a imaginação da gente. Então, ele aqui introduz uma outra imagem. Eu sou a porta. Eu adoro esse negócio, porque a gente quando vai rezar, Senhor, meu bom pastor, meu Salvador, meu médico, a gente dificilmente fala, minha porta, né? Mas Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Então ele diz, aquele que entrar por mim será salvo. Entrar por mim. Laura, isso está no Evangelho de João. Uhum. Lá no finalzinho do Evangelho de João, João está
no Calvário, aos pés da cruz, ao lado de nossa mãe. E João, que foi o único discípulo, né, o único apóstolo que ficou perto, João vê que Jesus morreu e vê que depois de Jesus já morto na cruz, um centurião romano se aproxima dele com uma lança e, para atestar a morte de Jesus, perfura o peito, o lado direito de Jesus com essa lança. E essa lança entra pelo lado direito de Jesus e chega até o lado esquerdo e perfura o coração de Jesus. E do coração de Jesus, rasgado, quando o soldado puxa a lança, vem muita coisa. Começa a fluir sangue e água. João vê tudo isso. João diz, o soldado abriu o lado de Jesus com uma lança. Ele usa o verbo abriu. Ele não usa o verbo feriu. Ele não usa o verbo transpassou. Ele não usa o verbo rasgou. Ele usa o verbo abriu. Abriu. Abrir do verbo abrir. Como quem abre uma porta. A igreja sempre entendeu que se Jesus é a porta, lá no Calvário, na cruz, com o seu peito aberto, isso fica claro. Essa é a porta pela qual a gente pode entrar. Aquele que entrar por mim será salvo. Muitos anos depois, João está preso na ilha de Patmos e num domingo ele tem uma visão da eternidade, do reino celestial. Lá no capítulo 4 do livro do Apocalipse, São João diz para a gente, eu fui arrebatado até o céu, e ele diz que a primeira coisa que ele viu no céu... Uma porta aberta. Foi uma porta aberta. Eu acho que não foi uma porta aberta como tem nos desenhos animados, que muita gente imagina, né? O céu, um monte de nuvenzinhas e uma porta aberta. Eu acho que a primeira coisa que ele viu no céu foi Jesus com o seu peito aberto, pelo qual ele entrou e contemplou a glória celestial. Não é possível ver a glória da eternidade senão entrando pelo peito aberto de Cristo. Eu vi uma porta aberta. Ele não só viu, como entrou por ela. Então, Jesus disse, eu sou a porta. João, aos pés da cruz, reconheceu, a porta foi aberta. João, em Patmos, contemplou o céu e a porta aberta. A porta continuava aberta. Ela foi aberta no Calvário para nunca mais fechar. Jesus, quando ressuscitou, ressuscitou com suas chagas gloriosas, mas abertas. A porta aberta não fechou. Jesus poderia ter ressuscitado, eu sempre penso isso. Por que ele não ressuscitou e pronto? Fecha as chagas. Fecha, estava no corpo glorioso. Podia estar sem nenhuma cicatriz. Não, mas ele manteve aberta. A porta continua aberta. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim será salvo. Não é Jesus e do lado a porta é ele. Entra por Jesus, entra pelo peito aberto de Jesus, entra pelo coração aberto de Jesus, entra pela alma aberta de Jesus, entra pela glória da divindade que habita plenamente nele, entra por Jesus, Filho de Deus que se fez homem, entra por ele e você vai ser salvo. Entra por ele e você vai estar a salvo em lugar seguro. E aqui nesse versículo que o senhor chamou a atenção, eu sempre fico intrigada, Padre Antônio. A gente já viu várias interpretações. Por que Jesus fala tanto entrará como sairá? Esse entrar e sair significa aqui que eu tenho essa possibilidade de sair e eu voltar e encontrar novamente a porta aberta que é ele? Sim, existem muitas maneiras, porque Jesus ele não explica cada pedacinho da imagem. Isso é que é legal.
quando Jesus dá para a gente uma imagem, você pode ver muitas coisas nela. Então, eu posso sair e eu posso voltar. A porta continua aberta. É assim que eu entendo. Por outro lado, isso também afirma que as ovelhas são livres. Você sai e você entra. Você é livre. Jesus não aprisiona as suas ovelhas. Jesus as mantém livres. Por outro lado, Jesus é um acesso. Uma porta não é uma muralha. Se há uma porta, há possibilidade de entrar e sair, portanto, há um acesso. Não é um lugar intransponível, não é um lugar isolado. Jesus é acesso. Jesus é acesso para que nós possamos acessar ao Pai. E, no fundo, Jesus é acesso para que nós possamos acessar a gente mesmo. É verdade. Tem um dentro e fora aqui dentro, aqui também, né? E Jesus me ensina a entrar e sair. Ou seja, ele me ensina a ir aos outros, ele me ensina a voltar para permanecer comigo próprio. Ele me ensina a maneira certa de ir, ele me ensina quando é hora de voltar. Quando eu vou, eu não fico e não devo ficar disperso do lado de fora. Eu preciso saber a hora de voltar, porque às vezes é preciso voltar para um lugar seguro, para um aprisco de paz. Por outro lado, quando eu estou nesse aprisco de paz, eu não devo me isolar, eu preciso saber que há horas em que eu devo sair. Então, esse movimento, que no fundo é um movimento da vida. Saber a hora de sair, saber a hora de retornar. Saber a hora de estender a mão, saber a hora de esperar. Saber a hora de estar com os outros, saber a hora de estar só consigo. E esse movimento é Jesus quem me ensina a fazê-lo também. Em Jesus não há pessoas isoladas e não há pessoas dispersas. Aqueles que fazem de Jesus a porta, o acesso da sua vida, são pessoas que, no momento oportuno, sabem estar não isoladas, mas em segurança, dentro de si próprias. E aqueles que fazem de Jesus o seu acesso, a sua porta, sabem também a hora de ir e sabem o jeito de ir aos outros. Não se diluem, não se perdem do lado de fora. Eu acho isso muito interessante porque, se você parar para pensar, Laura, em todas as dimensões da vida, o movimento da vida é sempre esse: entrar e sair. Isso me tocou profundamente, Padre Antônio. Eu relacionei com aquele versículo da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, porque algumas filosofias, organizações, fazem exatamente o contrário com a gente, querem nos automatizar, né? Porque é mais fácil, você tá... E Jesus, no seu amor incrível, grandioso, né? Nos ensina a ir e sair. O bom pastor não invade nem abusa. O que não é bom pastor é invasivo, e toda invasão oprime, abusa, rouba a liberdade. Pode ser um relacionamento afetivo, pode ser uma pertença religiosa, pode ser uma pertença a uma organização, inclusive até dentro da igreja. Quer dizer, se eu não vivo isso de uma maneira legal, até estar numa comunidade pode virar uma coisa meio paranoica, né? Uma coisa meio... Né? Pode ser uma pertença política e tantas outras coisas. Né? Tudo que não tem a ver com o bom pastor é invasivo e rouba os espaços, fecha os acessos. Eu deixo de ter acesso aos outros. Um relacionamento abusivo, o que faz? Emuralha a pessoa. Ela não tem mais portas, ela perde amizades. Uma pertença religiosa abusiva, o que faz? Fecha os acessos. Então, a pessoa que é daquele grupo, daquela organização, daquela comunidade, daquela seita, ela não convive mais com a família, com os outros. Porque para dominar, para invadir, para abusar, eu tenho que fechar os acessos. Uau, meu Deus. Então, é óbvio que tem acessos que eu devo, né, manter. Eu sou livre, eu posso estar até onde eu não deveria, mas eu não vou estar onde eu não deveria. Agora, eu não vou me deixar aprisionar
permitindo que emuralhem, né, coloquem tijolos nos acessos que eu devo ter a outras pessoas, a amigos de outros ambientes, a minha própria família, a sei lá o quê. Né? Então, o bom pastor não fecha os acessos. Então, é interessante olhar a coisa por esse lado, por esse ângulo também. Né? Então, depois, uma frase que eu acho que é bem conhecida, né? O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Esse versículo ele é tão forte porque ele coloca muito claramente, Jesus quis que a gente tivesse uma compreensão clara, né? Aí, né, Padre Antônio, o que é... Primeiro, o que o ladrão faz, né? É roubar, matar e destruir, não é apenas roubar, né? Tem uma gradação aí nessa história, Tem né? um processo, né? E no mesmo versículo ele fala o que ele é e o que ele faz por nós, né? Porque bastava ele dizer vida, eu vos dou vida, mas ele fez questão de dizer vida e vida em abundância, né? É vida plena, né? Vida que preenche, né? Vida que vai além daquilo que eu poderia imaginar e avaliar para que eu mesmo não teria condições. Isso que eu entendo vida em abundância, né? Exato. A gente poderia imaginar muitas coisas interessantes. Vamos ficar devendo. Se a gente pegasse o original do Evangelho de São João em grego, talvez cada uma dessas palavras se abrisse para a gente de uma maneira ainda mais interessante, né? Eu acho que essa abundância aqui poderia dizer muitas outras coisas se a gente pegasse a palavra original. Mas, normalmente, em português, eu acho que esse versículo é geralmente traduzido desse modo, né? Vida abundante. Bom, mas peraí, o que é vida abundante? Que uma pessoa ou está viva ou está morta. A diferença entre estar vivo e morto, eu entendo. Mas também existe a diferença entre estar vivo de qualquer jeito e estar vivo de maneira abundante. Então, quando Jesus entra na nossa vida e nós somos pastoreados por Ele, alimentados por Ele, conduzidos por Ele, vivemos um relacionamento com Ele que se torna a medida de todo o resto, o que nós experimentamos não é um pouquinho de vida, não é qualquer tipo de vida, não é uma vida pela metade, não é a vida por um triz, é uma vida abundante. Que necessariamente não tem a ver com dinheiro abundante ou com, sei lá, cara, sucesso abundante, mas tem a ver com uma integridade de vida abundante. O dinheiro é menos do que a vida, o sucesso é menos do que a vida. A vida é algo que vem de dentro para fora e essa sim deve ser abundante. Vida tem a ver com vitalidade. Jesus quer nos dar isso com abundância. E qualquer coisa que roube essa vitalidade, essa integridade de vida, que podem ser coisas até que roubem a integridade da minha vida biológica, né? Como a injustiça que rouba dos mais pobres a possibilidade de comida. Né? Tudo isso vem daquele que veio para roubar, matar e destruir. Né? Mas tem a ver também com a vida da alma, né? A vida da mente, a integridade psicológica, a integridade emocional. Jesus quer nos dar integridade, Ele pode nos dar integridade de sentimentos, de pensamentos. Obviamente tem a ver com a integridade do Espírito, com os dons do Espírito Santo, com virtudes, né? Então, vida abundante, sabe? Me parece que é um negócio com medidas cheias, né? Mas que tem a ver com essa vitalidade de dentro para fora. Como no Salmo do Bom Pastor, meu cálice transborda. Exato. Né? Padre Antônio, eu estou fazendo uma leitura aqui que eu estou até assim me sentindo esquisita, porque eu estou caindo em mim de que eu, quando fazia essa leitura, eu só queria ficar com a parte do Bom Pastor. Eu deixava de lado tudo que ele falava. Mas só que no caso do versículo 10, João 10:10, no mesmo versículo, né, isso tá assim me fazendo refletir. No mesmo versículo que ele fala que ele vai nos dar vida em abundância,
Mas antes ele fala que é do ladrão, né? Que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu fico, por que Jesus fez questão de aqui, por que São João, nesse versículo, ele colocou a coisa de uma forma assim tão clara? Existe um bom pastor, existe um ladrão, o bom pastor faz isso, o ladrão... quase como se fosse assim, sabe? Assim, você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Você está entendendo que existe um ladrão, que ele veio para roubar no primeiro momento, depois vem para acabar. Isso está me impressionando muito, assim, me chamando muita atenção por que Jesus fez isso de uma forma assim tão concreta, tão clara. E a gente tem que lembrar, Laura, porque aí está me vindo na cabeça, acender um alertazinho aqui de perigo, que vida em abundância não significa a vida, sei lá, a vida que o mundo diz que é abundante. Ah, sim, a vida cor-de-rosa. Exato, porque o mundo dá a impressão de que vida em abundante significa você ter grana, fazer o que dá na telha e não ter muito compromisso. Né? Então, vida em abundância é não ter muito compromisso. No caso, a primeira coisa que aparece é trabalho. Então, ai meu Deus, quem me dera ter uma vida que eu não precisasse trabalhar. Isso é uma coisa que para um cristão é muito estranha, né? Porque trabalho necessariamente não tem a ver só com emprego, mas tem a ver com o empenho da sua vida para gerar algo que beneficie outros. Então, um cristão dificilmente teria uma vida que não incluísse, por exemplo, trabalhar de algum modo. Então, cuidado, porque o critério de vida abundante aqui não é o critério do mundo. Outro exemplo, Jesus veio para me dar vida em abundância. Eu estou tendo muita dificuldade, muito problema com a minha família. Então quer saber de uma? Vou largar esse pessoal e agora eu vou ter vida abundante, do meu jeito, do jeito que eu quero. Não tem nada a ver com isso. Né? Pelo contrário. Né? Então, vida aqui não é a vida meramente biológica ou meramente mental. É essa vida que só com Deus a gente tem. Né? Vamos dizer assim, é uma vida que a gente chamaria, ao invés de abundante, eterna. É porque o problema é que na cabeça das pessoas, vida eterna é a vida que começa depois da morte. Vida eterna não é. Vida eterna é a vida que eu tenho com Cristo. Começa aqui e dura para sempre. Essa é a vida abundante. A vida que não inclui Cristo, ou que não vem de Cristo, não é abundante. Ela pode ter dinheiro, ela pode ter descompromisso, não tenho mais compromisso com o trabalho, não tenho mais compromisso com família, mas se não tem compromisso com Cristo, essa vida não é abundante. Padre Antônio, eu estou lembrando aqui da pessoa que a Congregação dos Santos colocou como venerável, uma brasileira, eu esqueci o nome dela, o senhor Maria sabe, de Lourdes, que ficou paralítica. 50 anos. E o rosto dela mostra assim, eu tive uma vida abundante aqui. Exato. Na cama todo o tempo. Trabalhou muito porque fundou uma organização de ajuda às pessoas com portadoras de deficiências, de necessidades especiais e tal. Na cama, ela se encontrou com Santa Dulce. Se eu não me engano, se encontrou com o Papa João Paulo II, São João Paulo II, na cama. E teve vida abundante, porque teve compromisso com Deus. Isso é vida abundante. A gente está vivendo num tempo muito ruim, em que se dá a impressão de que ter vida é não ter compromisso. Vida de verdade, vida legal, não tem compromisso. Mentira. Compromisso significa que eu encontrei alguma coisa que vale a pena. Não ter compromisso com nada, com ninguém, significa que eu ainda não encontrei nada que valesse a pena. Ou que vida miserável. Nossa. Né? Então, cuidado, porque o ladrão que vem para roubar, matar e destruir pode fazer com que uma pessoa que não é apacentada pelo bom pastor, que não está ouvindo a sua voz, que está se deixando levar pelos estranhos, imagine então que se a minha vida familiar está sendo muito desafiadora agora, quer saber, então, para eu ter a vida que eu pedi a Deus, a vida que eu quero, eu vou largar esse pessoal de mão. Sim, então, parabéns. O ladrão já começou roubando, né? Tá roubando sua casa, daqui a pouco tá roubando seus filhos, né? Daqui a pouco ele acaba o trabalho, ele mata e destrói. Né? Então, pronto, resolvido. Vigilância. Vigilância. Né?
só quando o bom pastor é de verdade aquele que nos apacenta, e só quando a gente é capaz de discernir a voz dele da voz do estranho, é que a gente pode entender só então qual é o caminho da vida e o que é viver vida em abundância. Caso contrário, o mundo, né, que é porta aberta para tantas coisas que não são do bom pastor, ele pode me seduzir e me dar a impressão, né, de que vida em abundância é vida sem compromisso, vida com muito dinheiro, sei lá, vida em abundância é a vida que eu recebo das mãos de Cristo e que o mundo não pode arrancar de mim e que vale a pena, vale compromisso. E essa vida em abundância, ela começa agora, mas ela dura para sempre, a morte não vai matar. Isso é vida abundante, né? Padre Antônio, eu estou voltando aqui àquela palavra fuga que o senhor falou no início, né? A gente está no advento, o senhor está falando de vigilância, como a gente se perde nisso com uma facilidade incrível, né? Assim, de não vigiar ou de achar que a vigilância é só para alguns momentos, né? Ou nem se dá conta que aquilo é uma situação que eu tenho que fugir, né? Aquilo que eu digo, especialmente aquilo que me invade, como você falou, na mente, no coração, né? Na boca, no olhar, né? Essa vigilância que a igreja agora no Advento nos alerta tanto, de uma forma especial, e eu percebo que, às vezes, a gente não se dá conta dessa forma como Jesus está falando aqui em João 10. Né? Geralmente a gente anda muito entorpecido, né, e pouco vigilante. É algo que a gente precisa pedir ao Espírito Santo, uma vigilância serena, que não seja uma hipervigilância do ponto de vista humano, que normalmente é uma coisa que não faz bem nem para a saúde, mas uma vigilância serena, né? Uma vigilância de quem sabe que, se permitir, né, entrarão coisas que vão se intrometer entre nós e o Senhor. Então, eu simplesmente preciso aprender a dizer não. E não é, na maioria das vezes, não é não para os outros, é não para mim primeiro. Quando a gente tem que dizer não para os outros, é porque a gente já está mal. Normalmente, a gente se mantém num contexto ainda relativamente seguro quando a gente aprende a dizer não para a gente. E isso é um desafio grande, porque a gente quer sim, né, cara? E a gente quer sim o tempo inteiro. Todo mundo é desse jeito, né? Ninguém é de outra maneira, não. Mas se eu disser sim para mim o tempo inteiro, eu vou me perder do Senhor. Outras coisas vão se intrometer, o estranho vai se intrometer na história. E aí eu vou acabar me perdendo dele. Às vezes só por conta disso aqui. Que nem os bichinhos pequenininhos que Santa Teresa d'Ávila falou que vão invadindo. Principalmente se você é uma pessoa que já anda com Deus, que tem desejo de caminhar com Deus, as coisas têm que ser mais sutis, né? A tentação tem que ser um pouquinho mais sutil. Você não vai cair em qualquer coisa, né? Então, atenção, né? Bom, no versículo 11, Laura, Jesus, aí ele começa: Uau. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, entrou outra figura. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Então, Jesus abre de novo um parêntese a respeito de alguém que, olha, não vai proteger você. O mercenário. Porque o mercenário, ele deseja se servir das ovelhas. Ele ganha dinheiro em cima das ovelhas. A tarefa dele não é expor a vida pelas ovelhas. O bom pastor expõe a vida pelas ovelhas, o mercenário não. O mercenário está sempre cuidando de si mesmo antes de cuidar das ovelhas. O bom pastor esquece de si mesmo para cuidar das ovelhas. Nunca houve na terra um homem tão esquecido de si próprio como Jesus. Ele esqueceu dele para lembrar da gente. Ele não tinha nada na cruz
que beneficiasse a ele. Ele foi à cruz pela gente. E é muito forte, por que no versículo 12 ele fala, o mercenário, porém, que não é pastor? Mas no primeiro momento eu falei, é lógico que não. Por que o mercenário não é pastor? Sim, então que significa que Jesus está nos alertando que eu posso me confundir. É porque o mercenário ele faz um trabalho parecido com o do pastor. Mas ele não tem o tipo de cuidado, ou de zelo, ou de relacionamento com as ovelhas que o pastor tem. Então o mercenário deseja ganhar algo sobre as ovelhas. O pastor se preocupa em cuidar das ovelhas. É diferente. Parece a mesma coisa. O mercenário dá de comer, o mercenário abre o aprisco e leva as ovelhas lá fora, e volta e bota elas de volta. Parece a mesma coisa. Mas o mercenário vê as ovelhas como uma fonte de lucro para si próprio. O pastor vai gastando as forças dele pelas ovelhas. A gente vive num mundo de muitos mercenários. Do ponto de vista religioso, então, nem se fala, né? Porque, aparentemente, fazem o trabalho que é trabalho de pastor, o trabalho de cuidar, de alimentar. Mas o propósito é ganhar algo sobre as ovelhas. Eles têm um interesse pessoal sobre as ovelhas. O pastor tem um interesse de cuidar das ovelhas, ainda que isso signifique esquecer um pouco dele próprio. Então, colocar-se nas mãos de um mercenário significa que você vai receber alimento. Tá? Você vai ser colocado no aprisco, mas você está em perigo. Então, né? Versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a mim, como meu Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Esse pedacinho para mim é o uau. Porque o tipo de relacionamento que Jesus está dizendo que é o relacionamento entre ele, o bom pastor, e as suas ovelhas, é o mesmo tipo de relacionamento entre ele e o Pai. É como se fosse uma cascata de amor, assim, se derramando. É um mesmo amor, é um mesmo tipo de relacionamento, é uma mesma proximidade, é um mesmo tipo de cuidado, é um mesmo tipo de intimidade. Né? Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem da mesma maneira como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai. Bom, que Jesus me conheça como o Pai o conhece é lindo. Agora, que eu conheça Jesus como ele conhece o Pai, aí ele está me chamando a um nível, a um grau de intimidade com ele muito grande, que talvez eu nunca tenha imaginado que é o que Jesus quer ter comigo. E aí fica, voltando aqui a carinha, aqui, até para o irmão que está lá em casa, você já imaginou que é esse o tipo de relacionamento que Jesus quer ter com você? Que Jesus me conheça como o Pai conhece a ele. Ah, que bom, eu sei que o Senhor me conhece melhor do que ninguém. Eu sei que o Senhor sabe de mim. Até vou cantar, Senhor, eu sei que tu me sonda, né? Ok. Agora, continua a história. Ele quer que você conheça a ele como ele conhece o Pai. Jesus conhece o Pai por dentro. Jesus quer que você o conheça por dentro. Jesus conhece o Pai sem deixar nada de fora. Toda a extensão da glória do Pai, Jesus a conhece porque o Pai deu a ele. Jesus quer que você o conheça em toda a extensão da glória dele, em toda a extensão do amor dele, como o apóstolo Paulo diz, a grandeza, né, a largura, a profundidade, tudo. Né? Nada do lado de fora, nada do lado de fora. E aí, Laura, isso é que é lindo, né? Mas como eu posso conhecê-lo assim? Sendo cheio do Espírito Santo. Sendo cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo me faz conhecer a Jesus como Jesus conhece o Pai. Sem deixar nada do lado de fora. Mas é grande demais, mas o Espírito Santo é Deus que vem morar aqui. Então é o grande demais vindo morar aqui. E aí ele me revela Jesus. Ele me dá Jesus. Esse é o tipo de relacionamento que Jesus quer ter com a gente. Tão intenso, tão pessoal, tão profundo, tão vital, como só
um Deus poderia ter conosco. Portanto, irmãos, esse relacionamento preenche as medidas da gente, é sobrenatural, é grandioso, é profundo, é satisfatório, é planificante, é tudo, é tudo. E não é para poucos, né, Padre Antônio? É para todos, né? Não é para alguns escolhidos. É para mim, é para você, é para o irmão que está em casa. Todos. Né? É para nós, né? É para os mais pequenos. É para os mais pequenos. Com quem ninguém talvez queira se relacionar, com quem ninguém se importe, com quem nenhum mercenário imagina ganhar nada. O bom pastor deu a vida por eles e quer se entregar a cada um deles do mesmo jeito. Né? Então, esse é o convite de Jesus para nós. É assim que eu vejo o meu relacionamento com você. E aí, como é que você está vendo o seu relacionamento com Jesus agora? Será que a gente pode viver tudo isso mais intensamente? Pois, olha, eu acho que é uma descoberta e maravilhosa. Tanto, né? Então, vamos viver essa descoberta, né? E caiu tão bem de ser no Advento, né, Padre Antônio? Preparando a gente nesse tempo forte que a igreja nos dá e que às vezes a gente passa correndo porque, né? Então foi providencial a gente ter refletido agora no início do Advento para a gente poder viver bem e não se deixar levar pelo corre-corre, mas poder, assim, parar um pouco para ouvir o bom pastor. Isso aí, Laura. Então fica o convite. Vamos ouvir a voz do nosso bom pastor, só que para ouvir a voz dele, ó, pertinho, chega chega dia perto. A dia, tira um tempinho para estar com ele, reza, busca a sua Bíblia, abre a ela, lê um trechinho do Novo Testamento, transforma esse trechinho numa conversa com Jesus, chega pertinho dele, você vai ouvir, essa voz é suave, mas ela é firme para mostrar a direção para a gente. Amém. Vamos nós, Laura Beatriz, coragem, vamos lá. Irmãos queridos, um abração, até a próxima, se Deus quiser, tamo juntos. Se Deus quiser, tchau, irmão.